Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso momento com Deus, onde eu creio que Deus é Deus que fala ao meu e ao teu coração. O Senhor é Deus que nos direciona em tudo na face dessa terra, e sabe? Onde nós olhamos e falamos que vamos ser envergonhados, é ali que Deus tem preparado o palco da nossa dupla honra. É ali que Deus, Ele está preparando a reviravolta para mim e para a tua vida. Então descansa o teu coração e confia, aquieta-te aí no Senhor, porque Ele não te desamparará. Viu? Ele não te desamparará. Glórias a Deus. Como que vocês estão aí do outro lado? Espero que esteja tudo bem, mas se porventura as coisas não estiverem tão boas o quanto deveriam estar, já quero declarar que tudo vai melhorar. Já quero declarar que dias novos, sabe? Dias novos, coisas novas. Sabe aquilo que vem com cheiro de novidade? Sabe aquilo que tem cheiro de novo? Eu quero declarar que alguém viverá essa experiência por estes dias. Coisas que talvez o inimigo tentou te convencer que pra você, sabe, não iria mais chegar. Que pra você não iria mais se realizar. Eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, descansa o teu coração e confia. Aquieta aí a tua alma na presença do Senhor, porque você receberá novidade, sentirá cheiro de novo. Quero declarar que em nome do Senhor Jesus, essa experiência lhe será dada aí onde você está. Talvez você estava pedindo essa novidade a Deus. Talvez você estava dizendo: Deus, eu preciso dessa novidade. Senhor, eu preciso viver esse novo. Deus, eu preciso receber coisas novas. Eu estou cansado de ter sempre a mesma história, de ter sempre a mesma situação, de passar sempre pela mesma humilhação. E eu quero declarar sobre você aqui agora que onde você tem vivido mais do mesmo, onde você tem vivido sempre a mesma coisa, onde as coisas têm acontecido sempre do mesmo jeito, quero profetizar sobre você aqui agora. Quero declarar sobre você aqui nesta hora que em nome do Senhor Jesus você se alegrará com as novidades que Deus colocará nas tuas mãos. Você crê? Então declara aí: eu recebo novidade de Deus. Declara: eu recebo novidade de Deus. E se você recebe, não fica somente para você não. Já deixa o teu like, já envia essa mensagem para alguém, que eu tenho certeza que alguém será impactado pela palavra do Senhor e você vai ser o canal de bênção. Paulo, que Papai do Céu abençoe sua vida. Obrigada por estar juntinho aqui sempre, viu? Senhor é contigo. Espero que tenha melhorado. Glórias a Deus. Queridos, Deus é bom. Deus é conosco. Deus cuida de nós. O inferno se levanta contra nós, mas se levanta para cair. Se levanta para cair. A palavra de Deus vai nos falar, sabe do quê? A respeito de um homem chamado Jefté. Eu amo a história de Jefté. Porque quando nós olhamos para Jefté, nós vamos entender que ele tem uma história de rejeição, tem uma história de perseguição, sabe? Onde o inimigo usava os seus próprios irmãos contra ele. Querido, deixa eu te contar, por muitas vezes a nossa guerra ela não vai estar fora do nosso arraial. Ela não vai estar fora do nosso território. Por muitas vezes, a nossa guerra vai estar dentro de casa. O sangue do nosso sangue. Por muitas vezes, a própria família. Por muitas vezes, aqueles que até mesmo você tem apreço, sentimento, consideração, amor. E você vai ver o inimigo inflamando corações. Você vai ver o inimigo trabalhando. Você vai ver, sabe, o inimigo usando. Só que deixa eu te contar aqui uma coisa. Você não é aquilo que o inimigo está tentando determinar sobre a tua vida. Você não é aquilo que o inimigo está tentando decretar sobre a tua história. Talvez alguém tenha lançado palavras contrárias sobre você. Talvez alguém tenha trazido uma definição sobre a tua vida. Talvez alguém tenha falado a respeito de você de alguma maneira, onde você olha e fala: nossa, será que eu sou isso mesmo? Porque tem gente aqui que sabe, por melhor que você faça, ainda tem gente que vai dizer que você é ruim.
Por mais que você ceda, por mais que você ajude, por mais, sabe, que você se levante, vai ter gente que vai olhar pra você e vai dizer que você não tá fazendo bastante. Só que Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma. Porque eu sou contigo neste lugar. O inferno estava achando que você iria desistir. O inimigo estava achando que você iria se deixar moldar pela situação. Mas a situação será moldada por você. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Eu quero profetizar aqui sobre pessoas que estão, sabe, recebendo pancadas. Por muitas vezes dentro do teu próprio território, por muitas vezes dentro da tua própria família, por muitas vezes dentro da tua própria casa. A pancada é grande, a palavra contrária vem para derrubar, por muitas vezes vem para tentar, sabe, te moldar, te definir de alguma maneira. Mas eu quero declarar que não importa o que estão dizendo aí a teu respeito, não importa o que estão falando de ti, Deus manda dizer que toda palavra lançada sobre você por terra cairá. Deus manda dizer que você não é o que dizem, você não é o que falam, você não é o que acham, porque tem gente que acha muita coisa. Às vezes até olha pra você e diz, nossa, eu acho que vai dar tudo errado. Nossa, eu acho que nunca vai se reerguer. Nossa, eu acho que isso nunca vai acontecer. Tem gente que acha muita coisa, querido, mas não sabe de nada. Sabe, mas não sabe de nada. Deus manda dizer pra você aqui agora, nenhuma palavra contrária vai ter o poder de moldar a tua vida. Ao contrário, a palavra de Deus é quem molda a tua história. A palavra de Deus é quem molda a tua caminhada. Quantas vezes pra você era impossível? Deus falou, você olhou e viu que as palavras contrárias vinham com muita força, mas no final foi a palavra de Deus que se concretizou. Foi a palavra de Deus que se cumpriu. A palavra de Deus quebra toda palavra contrária. A palavra de Deus quebra toda palavra de maldição. A palavra de Deus desfaz toda palavra humana. Levanta aí a tua mão. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que chegou até o teu coração, eu não sei o que te disseram neste lugar, mas eu quero lançar essa palavra profética sobre a tua vida. Toda palavra humana contrária, toda palavra de maldição, toda palavra de frustração e desistência agora está sendo quebrada. Recebe aí, toma posse, que eu vou declarar e profetizar sobre a tua vida. Agora está sendo quebrada, agora está sendo despedaçada. Declaro sobre você aqui neste exato momento que toda palavra contrária perde o poder. Toda palavra contrária perde o vigor, a força, a intensidade. Tem alguém que tá dizendo assim, Natália, você não tem ideia. Eu tenho ouvido palavras que verdadeiramente vieram para me despedaçar. Eu tenho ouvido coisas de pessoas que desacreditam de mim, que verdadeiramente vieram para me parar. Tem horas que eu acho que eu não vou suportar, tem horas que eu acho que eu não vou aguentar, tem horas que parece tão difícil. Só que deixa eu te contar aqui uma coisa, a palavra de Deus veio para quebrar toda palavra humana, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda palavra de rejeição. Alguém aqui bem sabe o que é ouvir uma palavra de rejeição. Um eu não te quero, um eu não te amo, um eu não acredito em você, eu não confio em ti. Eu não sei qual foi a frase aí. Eu não sei qual foi a frase que veio para te destruir, que veio para te despedaçar, mas de uma coisa eu tenho certeza. A palavra de Deus entra no cenário para quebrar toda palavra contrária, toda palavra de amaldiçoamento, toda palavra que veio para te despedaçar, que caia por terra agora. Eu quero declarar a quebra de palavras de rejeição. Papai está colocando no meu coração aqui nesse exato momento toda palavra de rejeição que foi lançada sobre a tua vida. Sabe? Eu não sei qual foi o tipo de rejeição que foi lançada. Eu não sei qual foi o tipo de rejeição, a palavra que foi dita, não sei. Mas eu vejo como se pessoas ouvindo palavras, sabe? Que te machucaram, que te feriram, onde você ouviu coisas semelhantes ao eu não confio, eu não acredito, eu não tenho expectativas nisso, ou eu não te amo, ou sabe, ou eu não quero mais estar ao seu lado. Eu não sei qual foi a palavra de rejeição, mas Deus manda falar pra você aqui agora que tem palavras de rejeição sendo quebrada, palavras de rejeição que foi lançada dentro de casa. Talvez tem pessoas que estão aqui que, tu clama pelo Senhor, tu pede misericórdia a Deus.
Porque tem hora que tu tá pra não aguentar, tem hora que você tá pra não suportar, tem hora que você tá pra retroceder, não é, Celeste? Levanta aí a tua mão, meu amor. Levanta aí a tua mão que eu quero lançar essa palavra profética sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar. Eu quero declarar que toda palavra de rejeição, toda palavra que veio pra te despedaçar, está caindo por terra. Você tá entendendo? Papai tá dizendo assim pra você: alguém se deixou usar pelo inimigo com o coração inflamado. E Deus manda dizer assim pra você: o inferno tem se levantado e usado a boca de alguém pra te atingir. Eu vejo uma palavra que foi dita de alguém que estava, sabe, com um olhar diferente, onde você disse assim: meu Deus, aquela boca falou, mas eu sei que aquilo que estava saindo daquela boca era manipulação demoníaca. E Deus manda dizer pra você: estou eu quebrando a manipulação sobre a vida de alguém. Estou eu despedaçando e quebrando, cortando as cordas do inferno que estavam fazendo alguém de marionete neste lugar. Papai tá dizendo assim: toda palavra de rejeição está caindo por terra. Recebe. Tem coisas que o inferno tentou quebrar e despedaçar, que o próprio Deus irá restaurar neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus, queridos. É tremendo. É tremendo. Tem pessoas que estão aqui que estão numa guerra terrível, onde o inimigo tem usado, sabe? Tem usado pessoas. Às vezes, querido, nem a pessoa sabe que está sendo usada. Nem a pessoa. Sabe o que é que papai está me revelando aqui? Papai está me revelando que tem alguém que tem passado por essa determinada situação, onde você tem ouvido palavras de rejeição da boca de uma criança. Não sei se você é a mãe, o pai, sabe? A tia, o tio, o avô, a avó, não sei. Eu não sei qual é o grau de parentesco. Mas há um vínculo. E você tem ouvido palavras, sabe? De uma criança. Eu não sei se ela tem vindo em tom de brincadeira, ou se ela tem vindo em tom de ira. Mas eu vejo a palavra saindo da boca. E a palavra era a palavra de rejeição indo na tua direção. E você olhou e disse: isso não é normal. Tem alguma coisa errada. Porque não tem nada que eu tenha feito para que eu seja rejeitada em palavras, ou para que tenha esse tipo de posicionamento. Sabe? Onde é como se a criança olhasse para você e falasse: eu não gosto mais de você. É como se a criança olhasse pra você e falasse: não, você não é minha mãe, você não é meu pai, não, você não é meu avô, você não é minha avó. Não, alguma coisa assim, sabe? Onde houve uma palavra de rejeição. E naquele momento você entendeu que não estava normal, que não era simples, não era simplesmente uma brincadeira, ou um momento de raiva, ou um momento de ira. Não era. Você tá entendendo? Era o inimigo querendo gerar uma quebra de vínculo no reino espiritual. Era o inimigo querendo gerar uma quebra de vínculo. Você tá entendendo? Para que você não tenha sobre esta pessoa, sobre esta criança, uma autoridade. Mas em nome de Jesus, a palavra que o inimigo tentou lançar como quebra de vínculo, como quebra, sabe? Como quebra no reino espiritual, para que você não exerça essa autoridade, eu quero profetizar que tá caindo por terra. Eu quero declarar, deixa eu te falar aqui uma coisa: isso é tão grave. Porque isso daí que estava acontecendo, tanto era para que você se sentisse desvinculado. Sabe, quando você olha e diz assim: nossa, eu era tão apegado, eu era tão ligado, mas agora a gente mal se vê, a gente mal se fala, a gente mal se encontra. Você tá entendendo? É desvínculos. E o inimigo queria trazer esse desvínculo de alguém com uma criança. Você tá entendendo? Através de uma palavra de rejeição lançada. Através de uma palavra de rejeição lançada, através de coisas que têm acontecido, que têm te mostrado rejeição. Aí deixa eu falar aqui uma coisa. E não é somente para que você não esteja próximo, para trazer distanciamento. Um distanciamento, e eu falo que não é nem um distanciamento físico, porque às vezes você tá perto, mas você não tem vínculo. Às vezes você tá ali do lado, mas você não tem aquele entrosamento. Você tá entendendo? Porque não é quantas pessoas você convive que você diz: não, a gente até está perto, mas não tem aquela ligação, não tem aquele vínculo, não tem aquela, sabe, aquela conexão. E tem gente que tá longe, que você diz: nossa, há uma conexão muito grande. Eu sinto às vezes o que a pessoa sente lá, eu sinto aqui.
Às vezes quando a pessoa não tá bem, o Espírito Santo já me revela. Aí eu já mando uma mensagem, já faço uma ligação. Quando eu também não estou bem, alguém já sente do outro lado e já manda mensagem, já gera essa conexão. Você tá entendendo? Não é questão de estar perto ou estar longe. A questão é de estar vinculado ou desvinculado. E o inimigo tentou trazer uma quebra de vínculo sobre uma pessoa, usando uma palavra de rejeição. E deixa eu te contar aqui, não é somente para você não exercer autoridade lá, para você estar vinculado lá, mas é para que esta vida cresça sem o vínculo necessário para ter um amadurecimento saudável. Você tá entendendo? Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa, a palavra de rejeição que atingiu você, na realidade, queria frutificar no coração da criança. Para a criança crescer se sentindo mal amada, para a criança crescer se sentindo rejeitada, para a criança se sentir, sabe? Porque não é que ela perceberá que houve uma quebra de vínculo. Não é que ela perceberá, ela sentirá. Ela não sabe. Você tá entendendo? Ela não sabe, ela não tem ideia disso. Mas qual era a intenção do inimigo sobre a vida de uma criança? Que o inimigo tem tentado quebrar vínculos, quebrar conexões. Talvez você que é a coluna de oração aí, o inimigo tá tentando distanciar. Por quê? Porque quer que essa criança cresça se sentindo, sabe, vazia. Vazia de vínculos, referências. Se sentindo insegura. Você tá entendendo? Mas eu quero declarar aqui agora que um projeto do inimigo está caindo por terra dentro de uma família que estava tentando desvincular, tentando destruir o futuro de uma criança. Papai tá dizendo assim, ei, olha só, aquela palavra de rejeição no reino espiritual já foi quebrado. E em nome do Senhor Jesus, todo o mal que estava projetado para fazer com que o desenvolvimento desta criança fosse um desenvolvimento ruim na questão do seu amadurecimento, da sua construção psicológica, emocional e até espiritual, para trazer, sabe, para trazer um amadurecimento com falhas, para trazer um crescimento, sabe, com grandes inseguranças, com vazios tremendos no coração. Eu quero declarar aqui agora, todo o projeto do inimigo contra esta criança está sendo quebrado. E Deus manda dizer, sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele tem propósito na tua casa. Ele tem propósito na tua família. Ele tem propósito aí no teu lar. Ele tem propósito contigo. Levanta aí a tua mão. Deus manda dizer, Satanás não vai desvincular aquilo que Deus quer conectar. Recebe a palavra. Toma posse e declare para mim essa palavra. Se é pra você, não fica só pra você, não. Já deixa aqui o teu like, já envia mensagem pra alguém. Alguém precisa chegar até aqui, viu? Quem tá aqui comigo em redes sociais, quem tá aqui comigo no YouTube tá percebendo, não é gerada notificação. Não é gerada a notificação. Então, assim, sabe o que é que eu peço pra você? Me ajuda a lançar a palavra ainda mais longe. Se você não enviou pra alguém, faz isso agora, tá? Sabemos que tem muito de tecnologia? Tem. Mas também tem muito de batalha espiritual. O inimigo não quer que lares sejam restaurados, que palavras de rejeições sejam quebradas, que até mesmo espírito de morte seja repreendido. A gente sabe muito bem que a gente se movimenta na terra, mas a gente guerreia no reino espiritual. A gente sabe muito bem que a gente vive aqui, sabe, uma experiência humana, mas nós somos seres espirituais. Eu costumo dizer isso pra vocês, não, nós não somos seres humanos tendo experiências, sabe, espirituais. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Você tá entendendo o mistério? Então deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Tem guerra, tem batalha, tem luta. Nós somos espirituais, tendo o quê? Uma experiência humana. E o inimigo tenta atrapalhar dentro dessa experiência. O inimigo tenta fazer as coisas desandar, tenta desvincular, tenta amaldiçoar, tenta trazer peso de rejeição, tenta atrapalhar a vida desde o ventre. Mas eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, todo o plano e projeto do inferno está caindo por terra.
terra. E aquilo que era para ser uma maldição dentro dessa casa será uma bênção. Você crê? Você crê? Então recebe aí, vai. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Glórias a Deus. Aquilo que era para ser uma maldição dentro da casa será uma bênção. Aquilo que era para ser maldição dentro de um lar será uma bênção, porque é Deus quem fará neste lugar. Recebe a palavra profética, toma posse para a glória de Deus. Marielle, muito obrigada, meu amor, pelo teu superchat. Gratidão. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida. Levanta assim a tua mão, deixa eu declarar sobre você, que em nome de Jesus, tudo aquilo que estava vindo para trazer maldição, para trazer aprisionamento, para trazer quebra, está caindo por terra, viu? O Senhor é contigo, eu vejo ele tirando um peso. Como se algo estivesse realmente tentando pesar sobre você para atrapalhar os teus passos, para atrapalhar a tua caminhada. Mas Deus manda falar para você aqui agora. Descansa o teu coração, porque todo o peso está sendo repreendido e você vai avançar neste lugar. Recebe, a Fabiana colocou assim: gratidão pela sua vida. Meu amor, muito obrigada, viu? Obrigada pelas palavras de bênção. Obrigada por sempre estar juntinho. Obrigada por profetizar sobre a minha vida, tá? Isso edifica a minha fé. Gratidão por ser canal de bênção sobre mim. E já deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que de forma voluntária me abençoam enquanto eu ministro, prego, enquanto eu declaro sobre a tua vida, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix. Muito obrigada. Quem tá nas redes sociais, que eu não consigo deixar fixo aqui no primeiro comentário, que também tem o desejo de ofertar, lembrando que não é por constrangimento e nem obrigação, você faz se sentir de Deus. Se não sentiu, não faça. Tá bom? Você que tem o desejo de abençoar, é o m.natalialeandro@gmail.com. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus multiplique e prospere, viu, Fabiana? Que Deus multiplique e prospere. Declaro bênção sem medida sobre a tua vida. Declaro que a semente te gerará uma colheita extraordinária dentro da sua história. Que o Senhor cuide de ti de todas as formas possíveis e que você tenha muitos e muitos testemunhos para contar neste lugar. Querida, deixa eu te falar aqui uma coisa. O inimigo tenta desvincular. Jefité, ele até estava dentro da casa de seu pai. Ele até convivia com seus irmãos. Mas o inimigo lutava contra ele lá. A ponto dele viver uma rejeição. A ponto dos seus próprios irmãos falarem: nós não te queremos aqui. Você não faz parte da família. Ele morava lá, mas ele não fazia parte da família. Querida, deixa eu te contar aqui uma coisa. Deixa eu falar aqui algo. Estar do lado não quer dizer que você está vinculado. Você tá entendendo? Estar perto não quer dizer que você está conectado. Não. Estar longe também não quer dizer que você está dividido ou separado. Então deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Jefité bem sabia do peso de rejeição que ele carregava. Isso vai influenciar muito na sua vida. Tanto que você vai entender que por um período, quando ele vai ser expulso da sua própria casa, da casa do seu pai, quando ele vai sair de lá, você vai perceber que nesse momento ele vai se perder na sua caminhada por um tempo. Tem gente aqui que sabe quantas coisas ruins te aconteceram por causa de traumas do passado, por causa de rejeições que você viveu. Talvez porque você foi rejeitado, talvez até pelo teu pai, pela tua mãe. Você cresceu acreditando que você não era digno de ser amado por ninguém. Então você se prestou a situações que hoje, com a mente de Cristo, você diz: não. Jamais eu aceitaria esse papel de novo. Jamais eu viveria relacionamentos tão abusivos, ou jamais eu permaneceria em situações onde eu não era tão querido, ou jamais eu suportaria coisas que eu sempre ficasse para depois. Tem gente aqui que sabe o quanto você o quanto você foi prejudicado por causa de traumas do teu passado, por causa de coisas que o inimigo tentou inserir na tua vida, por causa das atitudes dos outros. Só que deixa eu te contar aqui uma coisa, é tempo de viver um tempo de restituição, de restauração. Você vai ver que por um tempo, Jefité, a Bíblia vai dizer que ele vai andar com pessoas desordeiras. Ele vai andar com pessoas de má fama. Sabe, queridos, todos nós, por muitas vezes, alguns numa intensidade maior, outras menores, mas nós temos situações na nossa vida que nós não nos orgulhamos de ter passado por lá.
decisões na nossa vida que nós não colocamos, sabe, no mural, pra gente avisar, declarar, anunciar pra todo mundo que fizemos um dia. Todos nós temos coisas que nós olhamos e falamos. Onde eu estava com a cabeça quando eu decidi fazer isso? Onde eu estava com a minha cabeça quando eu me meti nisso? Você tá entendendo? Jefité estava exatamente nessa época mais sombria da sua vida. Estava nessa época mais sombria da sua história. E deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus poderia ter desistido dele lá. Deus poderia ter desistido de nós na nossa época mais sombria. Deus poderia ter desistido de nós naquela época em que nem nós mais acreditávamos em nós mesmos. Tem épocas que nós estamos, sabe, tão desvinculados de nós, tão perdidos dentro de nós, por causa das palavras de rejeição, por causa das palavras contrárias, por causa da perseguição, por causa do, sabe, do menosprezo de quem deveria nos amar. Querido, passamos. Tem gente aqui que sabe muito bem, tem gente aqui que às vezes passa isso, sabe, com os próprios irmãos. Tem gente aqui, pra você ter ideia, todo mundo não, Natália, mas muita gente que tá aqui, olha só, muita gente que tá aqui passa isso com pai, com mãe, passa isso com familiares próximos, que você olha e diz assim, por que me odeia tanto? Por que eu incomodo tanto? Porque tem gente aqui às vezes até pergunta, mas eu era só uma criança. Por que me odiavam tanto? Ou por que me maltratavam tanto? Ou por que faziam isso comigo? Você tá entendendo? Tem pessoas que estão aqui que sabem o motivo pelos quais você mergulhou em tempos sombrios, em períodos da tua vida. Sabe? Apesar de não se orgulhar disso, você tem uma motivação para ter vivido, feito, passado, escolhido, decidido por algumas coisas que hoje talvez você não escolheria mais. Você tá entendendo? E o que eu quero falar para você é que Jefité era alguém que era rejeitado pelos seus irmãos, porque o seu pai teve um caso extraconjugal, engravidando sua mãe, que tinha uma vida tortuosa, escolhas mal feitas, que marcaram a sua história, sabe? E o que vai acontecer? Os seus irmãos não vão lhe aceitar, ele vai ser sempre um bastardo dentro da casa do seu pai. Ele vai ser sempre, sabe, o rejeitado no meio da sua família. Ele vai ser sempre o preterido, o não querido, o não escolhido, o não chamado, o não convocado, sabe? O não desejado. Assim era ele. Por causa das situações que ele viveu, você vai entender que vai chegar um momento na vida dele que tempos sombrios, devido às suas escolhas, ele vai viver. Ele vai viver tempos sombrios. Natália, ele poderia ter agido diferente? Poderia, queridos. Tem pessoas aqui que passaram situações dificílimas e que souberam fazer boas escolhas e você testemunha isso. Tem pessoas aqui que passaram situações dificílimas, mas que infelizmente fizeram escolhas ruins. E você também não se orgulha disso. Todos nós temos as nossas experiências e as nossas dores. Você tá entendendo? Se alguém teve estrutura para passar e fazer boas escolhas, glória a Deus por isso, se alegre por isso. Mas não aponte ou menospreze a dor do outro, porque machuca tanto quanto a sua. Você tá entendendo? E ele, em um momento da sua vida, vai mergulhar nesse tempo obscuro, esse tempo sombrio. A Bíblia diz que ele vai andar com pessoas desordeiras, pessoas de má fama, pessoas ruins. Vai. Só que sabe o que eu acho lindo aqui? É que Deus poderia ter aberto mão dele e ter dito, não serve pra mim. Não. Você não serve pra mim. Tem gente que passou pela mesma situação que você passou e se saiu melhor do que você. Não tem? Tem gente que passou pela mesma situação que nós e se saiu bem melhor. Glória a Deus por isso. Que maravilha pra essa pessoa. Melhor é que todos nós fôssemos assim, mas nem todo mundo. Sabe?
consegue manter o equilíbrio, a postura e as boas decisões na hora que precisa, não é? Isso é o que, Natália? Isso é uma pessoa ruim, de má caráter? Não, isso chama-se ser humano. Ser humano, que cada um é diferente do outro, cada um tem uma estrutura diferente do outro, que não tem ninguém igual, ninguém. Você tá vendo aí? Faz assim com as tuas mãozinhas. Tá vendo aqui a tua digital? Não tem nenhuma igual a outra na tua própria mão. Imagina na mão de outra pessoa. Você tá entendendo? Não tem nenhuma semelhante a outra na ponta dos teus próprios dedos, da tua mão. Imagina na mão de outra pessoa. Ou seja, Deus te fez, pegou a forminha e jogou fora. Não tem outra igual a você, não. Todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. E Deus poderia ter olhado para Jefté e ter dito assim, olha, tem gente que passou até por coisa pior, Jefté. Você saiu melhor do que você. Você não serve pra mim, não. Olha onde é que você tá. Olha aí onde é que você está. Só que não, queridos. Jefté estava no pior momento dele. Deus ainda estava lá fazendo plano pra ele. Deixa eu falar aqui uma coisa. Deus não desiste de nós. Quantas vezes a gente não tá na nossa melhor condição, na nossa melhor performance? Quantas vezes nós não tá no nosso melhor condicionamento emocional, físico, espiritual, psicológico, financeiro, familiar? A gente não tá no nosso melhor, mas ainda assim Deus não nos joga fora. A gente desiste de nós, Deus não. Deus tá lá, falando assim, ei, daqui a pouquinho tu vai ter que voltar. Ei, tá com dias contados aí, viu? Deixa eu dar um livramento aqui, senão tu não vai nem sobreviver pra contar a história. Você tá entendendo? Deus cuida da gente quando a gente não merece o cuidado dele. Deus cuida de nós quando nós não merecemos o cuidado dele. Aí ele fica olhando, sabe, pro filho pródigo, dizendo assim, vai esperar comer as bolotas dos porcos? Vai esperar comer a lavagem do porco? Se você quer chegar nesse ponto, que chegue. Mas vou estar aqui te esperando para quando você quiser voltar. Você tá entendendo? Ele não desiste, querida. Ele não desiste de nós. Deixa eu falar aqui uma coisa. Alguns vão passar por algumas situações bem mais complicadas. Outros nem tanto. Mas todos nós temos períodos de fragilidade na nossa vida. Todos nós vivemos tempos que não nos orgulhamos de falar. Ou tomamos decisões, ou fazemos escolhas que a gente não coloca no mural. Como quem diz, eu fui essa pessoa aqui. Eu fiz essa escolha aqui. Não, ninguém coloca lá as marcas, não. A gente coloca os troféus. A gente coloca as medalhas. A gente não tira foto da cicatriz, sabe? E coloca lá estampada. Não, na galeria não. A gente coloca o que é honroso. O que é desonroso, a gente guarda pra nós. Todos nós temos. Todos nós temos. Tempos e períodos que nós não queremos tocar trombeta porque não são bonitos de se falar. Você tá entendendo? E Jefté estava vivendo um deles. Estava vivendo um deles. Um tempo difícil, um tempo complicado. Só que Deus não estava desistindo dele. Deixa eu falar aqui uma coisa, talvez, olha o que o papai tá falando. Tem gente que tá me ouvindo aqui, que tá dizendo, Natália, eu era alguém que eu ministrava a palavra. Eu era alguém que eu orava. Eu era alguém que, sabe, eu tinha um compromisso muito lindo com Deus. Eu renunciava, eu vivia uma vida até onde eu podia fazer uma vida santificada. Hoje eu não consigo fazer uma decisão certa. Deus não me quer mais não, Natália. Você que pensa. Você pensa que você tá aqui me ouvindo por acaso? Você pensa que você tá aí do outro lado por obra de coincidência? Não, meu querido. Ei, deixa eu falar aqui pra você. Você chegou até aqui porque Deus tem plano e projeto contigo. Ele está dizendo, eu sei do teu tempo sombrio e ainda assim não desisto de você. E ainda assim não deixo você. E ainda assim não rasgo as promessas que eu tenho contigo. Você tá entendendo? Talvez tenha alguém que tá aqui e tá dizendo assim, Natália, você não sabe quem eu sou. Até meu pai e minha mãe me rejeitou, tu acha que Deus vai me querer? Não, eu não sou uma pessoa aceitável desse jeito. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha só, pra Deus todos nós somos aceitáveis. Queridos, é tremendo. É tremendo. A palavra, o amor de Deus, sabe? Ele nos constrange. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E a Bíblia também diz que o amor de Deus excede todo entendimento. Você nunca vai entender. Nunca vai entender como que alguém passou por tempos tão obscuros, por situações tão, sabe, que pra mim, pra você, pra nossa mentalidade, coisas que pareciam, sabe, até imperdoáveis.
Queridos, deixa eu falar aqui uma coisa. É na nossa mente. Para Deus. Não tem pecado que Deus não perdoe. Não tem, sabe, não tem história que Deus não mude. Eu sei que a gente trabalha na nossa percepção limitada humana. Por isso que às vezes a gente está olhando para coisas na nossa vida e dizendo que não tem jeito. Às vezes a gente está olhando para nossa casa e dizendo que não tem solução. Às vezes a gente está olhando para nossa situação e dizendo que não tem, sabe, que não tem possibilidade. Por quê? Porque a gente trabalha na nossa percepção humana. Mas a ótica divina, a visão de Deus é diferente da nossa. Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus excede todo entendimento. Tem coisa que você vai olhar e vai dizer assim, como que Deus quis essa criatura? Como que Deus ainda ama um ser humano desse? Como que Deus ainda dá uma nova oportunidade depois de tudo? Querido, o amor que excede todo o entendimento. Você tá entendendo? Claro que para cada atitude haverá uma consequência. Tem gente que sabe. Você passou tempos difíceis. Deus entrou na sua vida, e, não é? Mostrou o quanto você é querido, o quanto você é amado. Você se levantou. E quantas coisas até hoje você tem consequências de atitudes que você tomou. E que hoje, sabe, você trabalha nisso. Não é desse jeito? Querido, deixa eu falar, para cada ação uma reação. Mas o que eu estou lhe falando é em relação à ótica de Deus. O que eu estou lhe falando é em relação ao amor de Deus. Você está entendendo? Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Claro que humanamente falando tem coisas que vão ter consequências, tem coisas que vão deixar marcas, tem coisas que, sabe, tem coisas que vamos pagar um preço. Para cada ação uma reação. Pô, muitas vezes tem coisas que nós vamos ter que arcar com todas as consequências. E glória a Deus que vamos arcar com as consequências com Jesus do lado, porque aí ele nos ajuda em tantas coisas, sabe, e nos fortalece, nos dá direcionamento, e às vezes ainda tem tanta misericórdia de nós, que abrevia muita coisa na nossa vida, que se nós não tivéssemos ele, seria só pancada, só dor, só perda, só tristeza, só lágrima, não é? Glórias a Deus. Eu não tô dizendo que você vai ter uma vida completamente tortuosa, vai fazer o que você entender, e depois, sabe, as coisas vão, simplesmente serem anuladas da tua vida. Eu tô dizendo que o que gera consequências, as consequências serão pagas. Porém, em relação ao amor de Deus, não tem nada que você faça que o Senhor venha te amar mais ou menos. Não tem nada. Natália, eu vou fazer isso que é pra Deus me amar mais. Impossível. O amor de Deus é pleno. Natália, eu fiz isso, Deus me ama menos. Impossível. O amor de Deus é imutável. É isso que eu tô dizendo pra você. É isso que eu estou falando pra você. E a palavra de Deus vai nos falar que Jefté estava num período sombrio. Período ruim, aquele momento que a gente só faz escolha ruim, sabe? Sabe aquele momento que a gente diz que é enfiar o pé na jaca? Sabe aquela expressão? É isso aí. Era o que Jefté estava vivendo. Sabe aquela escolha ruim que você diz assim, o que é pior, isso ou isso? Isso daqui é pior? Pois é o que eu quero. Era desse jeito. Ele estava desse jeito. Só que Deus não tinha desistido dele. Deus não tinha desistido dele. Talvez, deixa eu falar aqui uma coisa. Quando alguém está num período sombrio, pode observar, ela entra num processo autodestrutivo muito grande. Muito grande. Ela entra num processo autodestrutivo terrível. Sabe por quê? Porque ela quer morrer. Ela quer morrer. Momentos sombrios nos conduzem à morte. Só que a mão de Deus nos arranca das trevas e nos coloca na luz e nos dá vida. Você está entendendo? É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia fala. Que os que estavam às margens viram o quê? O resplendor da luz. Os que estavam em trevas viram o quê? A luz brilhar. É isso que Deus faz. Sabe? Esse é o amor incondicional, tremendo, lindo, maravilhoso do nosso Deus. Ele entra com luz no meio das trevas. E quando a gente tá em trevas, a gente quer morrer, a gente quer se autodestruir. Tem gente que sabe, tem gente que se afunda em álcool, tem gente que se afunda em drogas, tem gente que toma atitudes que você fica assim, sabe, olhando pra pessoa e dizendo assim, mas deixa eu entender como é que foi o processo seletivo pra você. Tu olhou, pior, é o 1, é o 2 ou o 3, o pior é o 3. Ah, então eu quero o 3.
O pior é o quê? O pior é esse ou aquele outro? Aquele outro é pior? Então eu quero aquele outro. Tem coisa que quando você olha pra alguém que tá num momento sombrio, você fica assim, sabe, sem entender por que a pessoa fez tais escolhas. Por que a pessoa, sabe, tomou tais decisões. Você fica assim, quando a gente tá com a mente esclarecida, quando a gente tá com a mente de Cristo, quando a gente tá cheio do Espírito Santo, tem coisa que parece que para de fazer sentido pra nós. A gente olha e diz assim, meu Deus, como é que a pessoa se afunda desse jeito? Como é que a pessoa se encaminha com pessoas desta maneira? Como é que essa pessoa escolhe isso daqui sabendo que tá morrendo todo dia, pouco a pouco? Está se destruindo tanta coisa. A gente não entende, como também quando a gente olha pra nós, que, sabe, em tempos sombrios na nossa vida, a gente olha e diz assim, meu Deus, como é que eu era desse jeito? Ou como que eu fiz isso? Ou como que eu escolhi isso? Ou como que eu me movimentei dessa maneira? Porque quando você tá com a tua mente de Cristo, a mente esclarecida, cheia do Espírito Santo, algumas coisas param de fazer sentido. Porque quem tá em trevas quer se destruir. Entra num processo autodestrutivo muito grande. Muito grande. Se eu falar pra você que eu já tentei suicídio por 3 vezes, talvez você olhe e diga assim, como assim? Não é? Quem me acompanha aqui que sabe do meu testemunho entende. Sabe disso. 3 vezes. Tentei. Eu disse, não quero viver. 3 vezes. Deixa eu falar aqui uma coisa. Hoje eu olho e digo, meu Deus. Como pode? Glória a Deus que o Senhor colocou as mãos. E não deixou que o mal prevalecesse. Você tá entendendo? Porque para quem está em trevas, é só dor. É só aflição. Você tá entendendo? É um processo de autodestruição. Então deixa eu te contar aqui uma coisa. Mas dentro deste processo, Deus tem vida nova. Dentro deste processo, Deus tem uma nova história. Você tá entendendo? Eu quero declarar sobre pessoas aqui, sobre lares, sobre famílias. Talvez você tá dizendo, Natália, essa palavra é pra mim. Natália, essa palavra se encaixa pra alguém que tá vindo no meu coração aqui agora. Então manda essa mensagem pra lá. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você nessa hora. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você agora. Ei, o Senhor tem uma nova história e as trevas serão dissipadas e a luz voltará a brilhar neste lugar. Recebe a palavra, toma posse aí para a glória do nome do nosso Deus. Eu declaro e profetizo que a luz irá brilhar. Você tá entendendo, queridos? É tremendo. Deus não desiste de nós nos nossos tempos ruins. Quem descarta a gente é o ser humano. Deus nunca. O profeta tá lá querendo morrer, Deus vai lá, coloca um banquete de pão quentinho para ele e diz, agora caminha de novo, porque eu não desisto de você. Você tá entendendo? Lá está o profeta Jonas, sabe? Debaixo de uma amendoeira que depois, vai secar. E ele dizendo, eu quero morte. Eu não quero mais ficar aqui. Aí o Senhor vai, não te recolho não. Eu tenho vida pra você e ainda vou te usar. Você tá entendendo? Queridos, Deus não desiste de nós nos nossos tempos difíceis. Nós temos a ideia de que Deus abre mão da nossa vida porque nós lidamos tanto com o ser humano e glória a Deus, né? Glória a Deus que nós lidamos com seres humanos. Deixa eu falar aqui uma coisa. Lidamos tanto que nós desacreditamos. Por quê? Porque geralmente é assim que nós somos tratados. Ou de uma maneira de rejeição, ou quando somos úteis por um certo momento, depois somos descartados. E nós achamos que no nosso pior momento Deus nem vai mais olhar para nós. Deus não vai mais gostar de nós. Deus não vai nos amar mais. Mas deixa eu te dar aqui uma notícia, não tem nada que você faça para ele te amar mais ou ele te amar menos. Deus te ama na mesma intensidade de sempre. O amor de Deus excede todo entendimento. Glórias ao nome do nosso Deus por isso. Glórias a Deus. Calça Story colocou assim, Natália, você profetizou que eu iria inaugurar a minha loja. E tem 4 meses que eu estou com a minha loja física. Amém, meu amor. Glórias a Deus. Me chamo Tamara, Deus te abençoe, amém, meu amor. Conte com as minhas orações, viu? Que Papai do Céu continue abençoando, prosperando, que o Senhor continue expandindo. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus, tudo que vier, sabe, com o intuito de paralisar, com o intuito de destruir toda a inveja, todo o mal lançado sobre você, sobre as obras das tuas mãos, sobre a tua família, que caia por terra e que Deus te prospere de uma maneira tremenda neste lugar. O Deus que prometeu a inauguração é o mesmo Deus que dá a manutenção, viu? Não te preocupa não, porque em nome do Senhor Jesus,
outras portas ainda se abrirão e você vai comemorar. Recebe já a inauguração de portas novas aí, pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Deus sempre tem planos para nós. Natália, será que Deus tem plano para minha vida? Eu te digo. Você tá respirando? Pega no teu pulso ainda, tá pulsando? Então ele tem. Se ele não tivesse, ele já tinha te recolhido. Se ele não tivesse, você não tava aqui ouvindo a mensagem não, tá? Se ele não tivesse plano para a tua vida, você não tinha mais vida. Ele já tinha tomado para si. Mas se você ainda está aí, é porque ele tem plano. E sabe o que eu acho lindo? Que sempre que fala de plano de Deus, eu lembro disso. Os meus planos são maiores do que os seus, os meus pensamentos mais elevados. Eu sei do futuro que eu tenho para vós. Não futuro de destruição, mas futuro de paz, para vos dar aquilo que vocês têm esperado. Você tá entendendo? É tremendo. Então deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Deus tem sim planos pra tua vida, uma nova história e mesmo no tempo mais sombrio, Ele continua investindo em nós, livrando, fechando sepultura e dizendo, a tua vida é minha, a tua vida é minha, você ainda tem fôlego de vida porque eu tenho promessa com a tua casa, tenho promessa com a tua vida, eu tenho propósito com você e não se frustrará. É tremendo isso. Só que a Bíblia diz, ele passando por esse tempo, sabe, obscuro, tempos não gloriosos. É estranho, né? A gente trazer essa noção que nós temos tempos não gloriosos. Querido. Gostaria eu de lhe falar que a nossa vida vai ser, só coisas gloriosas. Mas não, tem coisas que são inglórias. Tem coisas que não são gloriosas. Tem coisas que nós olhamos e falamos assim, Deus, a que ponto eu cheguei? Não é desse jeito? Só que deixa eu te contar aqui uma coisa, Deus não ia deixar ele morrer lá. Até porque os irmãos dele, olha que mistério. Lembra que os irmãos dele expulsou ele de casa? Lembra que os irmãos não queriam ele lá? Lembra que ele era o rejeitado, não desejado da família? Porque ele era um filho bastardo? Porque ele vinha de um relacionamento extraconjugal e tudo mais? Todos nós temos a nossa história. Talvez a tua não seja essa, mas você tá bem sabendo do que Deus tá falando com você. Mas olha só. Se ele tivesse morrido ali, o que você acha que iam falar dentro da casa dele? Iam dizer assim, viu? Nunca gostei, boa peça nunca foi. Morreu. Tava lá, na presença disso, na presença daquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu sempre sou, por isso que nunca gostei. Por isso que mandei embora. Por isso que aquilo. Você tá entendendo? Ia servir pra justificar. Ia servir pra justificar. E sabe o que é interessante? Um momento da nossa vida não conta a nossa história toda. Tem gente que só conhece um momento da tua vida. Talvez um momento não glorioso. Talvez um momento não tão favorável. Talvez um momento não tão agradável. Mas deixa eu contar aqui uma coisa, um segredinho do céu pra você. Um momento não define a tua história toda. Um momento não determina quem você é. Um momento não fala sobre tudo aquilo que Deus tem contigo. Você tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus eu quero declarar. Em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar que um momento não tão glorioso vai passar e um momento de vitória pra você chegará, onde Deus irá mudar e transformar por completo a história na tua casa, na tua vida, dentro do teu lar, na vida de alguém que você ama. Você tá entendendo? Recebe aí. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Juliana, levanta aí a tua mão, meu amor. A obra que Deus começou no meio dos teus, ele também terminará, viu? Deus manda dizer, aquieta a tua alma, estou fazendo coisas grandes e o inferno não vai prevalecer neste lugar, não vai. Confia no Deus que te chamou, grandes coisas ele fará. Fabrícia, levanta aí a tua mão, meu amor, obrigada pela oferta via Pix, viu? Quero declarar e profetizar sobre a tua vida, multiplicação, e quero dizer pra você, fica firme, vejo palavras contrárias, vejo gente tentando te desanimar, só que Deus manda dizer que ele vai justificar. Eu vejo justiça de Deus alcançando a tua vida. As palavras do Senhor é que vão ecoar neste lugar. Vejo palavra humana sendo quebrada, vejo o decreto que saiu da boca de alguém sendo quebrado e a palavra de Deus se cumprirá. Deus manda dizer que onde você derramou lágrimas, você vai ter motivo de sobra para comemorar. Recebe, toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, se Jefté houvesse, se ele tivesse morrido ali, sabe? Se ele tivesse morrido ali, os seus irmãos iam falar,
nós sempre soubemos o final da história dele. Sempre soubemos o que seria da vida dele. A gente sabia, por isso que a gente não investia nele, nunca prestou pra nada. Só que Deus é Deus de reviravolta. Quem olhou pra você e nunca investiu nada em você vai ter que ver o céu investindo tudo. Quem olhou pra você e nunca acreditou no teu projeto ainda vai te perguntar se tu tá contratando. Você tá entendendo? Quem olhou pra você e lançou palavras contrárias sobre a tua vida ainda vai ver Deus te abençoando de uma forma tremenda neste lugar. A Bíblia diz que Jefté vai passar por um período não tão glorioso, período sombrio, más escolhas, más pessoas, más atitudes. Porém, Deus não vai desistir dele. E a Bíblia diz que vai chegar o dia em que o Senhor vai mudar toda a situação. E vão bater na porta da casa dele. E vão dizer assim: a gente vem com uma proposta para você, Jefté. Sabemos de toda a rejeição. Sabemos de toda a palavra contrária. Sabemos que você foi expulso da própria casa. Sabemos de tudo isso. Mas deixa eu falar aqui uma coisa. A proposta hoje é de restituição. Só que nós não vamos te restituir o teu antigo lugar como filho bastardo na casa de teu pai. A gente vai te colocar não por cauda, mas por cabeça. E você será o líder para resolver uma situação onde ninguém dentro do arraial vai ter capacidade de resolver. Eu ainda imagino ele perguntando assim: mas você chamou algum dos meus irmãos? Chamei. Fui lá, mas eles não podem resolver nada. Não, mas você falou com aquele que se acha melhor do que eu, aquele, sabe? Que acha que tá acima de tudo. Até dos outros próprios irmãos dele. Você falou com ele? Falei, mas ele não tem coragem de ir. Ele não tem? Tá. E na casa do meu pai, ninguém se levantou? Aqueles que me expulsaram? Ninguém se levantou, porque vai que eu chego lá e eles vão dizer que eu tô tentando ocupar o lugar deles, né? Você perguntou pra eles primeiro? Não, a gente perguntou, a gente falou, a gente buscou alguém com habilidade pra resolver o problema. Porque na realidade o inimigo tá vindo fazer guerra, não tem ninguém pra tomar a frente, sabe? Do campo de batalha, eles são muito bem acomodados em casa. Mas dentro do campo, na guerra, é pra quem sabe pelejar e eles não sabem. E eles disseram que não vão se colocar à risca. Eles não vão se colocar em risco dessa maneira. Eles não vão se posicionar. Aí ele olha e diz assim: tudo bem, mas eu preciso de uma segurança pra eu não voltar de lá de qualquer jeito. Porque eu já fui expulso uma vez. Pra ser expulso a segunda vez, basta eles quererem, né? E eles falaram: pois te damos a segurança que você voltará, não mais como cauda, não mais como filho bastardo, não mais para ser expulso, mas tu voltarás como a nossa liderança, como o nosso juiz, à frente do nosso povo, para ir para guerras que outras pessoas não têm coragem de guerrear. Aí a Bíblia diz que ele olha e fala assim: tudo bem, se é para ser assim, eu volto. Você tá entendendo? Ele voltou para ocupar um lugar melhor do que o que ele ocupava lá. Papai tá dizendo assim: ei, aquieta o teu coração, porque essa rejeição que você viveu só vai servir de ponte para te colocar em lugares maiores e melhores, para você viver tempos maiores, para você viver vitórias ainda melhores. Deus manda dizer: não é para te destruir, não é para te matar, mas é para te fazer avançar neste lugar. Você crê? Levanta aí a mão e recebe, declara: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Queria se ele tivesse continuado. Talvez se ele fosse abraçado como filho bastardo. Sabe? Eu não falo nem que ele tivesse sido recebido como filho, sabe? Filho legítimo. Principalmente dentro por todo um contexto histórico, cultural. Um tempo cronológico. Isso não seria possível. Sabe? Não seria possível. Ele jamais seria visto como filho legítimo por tantas coisas, entre tanto cultura quanto até mesmo questão de preconceito. Então ele não seria, dentro do tempo determinado que nós estamos fazendo a conjecturação, onde nós estamos fazendo a explanação da palavra, ele não seria aceito. Agora o que eu quero que você entenda é que se ele tivesse o seu lugar de filho bastardo assegurado, como quem diz assim: eu sei que você não é filho legítimo, mas você é bem-vindo, gostamos de você, tudo bem, fica aqui com a gente, sabe? Talvez ele tivesse crescido acomodado. No dia que a guerra chegou batendo na sua porta, ele estava escondido como seus irmãos. E lá vai os anciãos,
Os homens experientes da cidade, os homens sábios da cidade, não porque tinham seus cabelos brancos, não, mas porque eram pessoas que tinham uma índole, que tinham um caráter, sabe, assegurado na palavra e que tinham uma caminhada e um testemunho de vida, chegando em uma certa idade, reconhecidos como anciãos. Você tá entendendo? Aí eu imagino, sabe, se ele tivesse sido recebido como filho bastardo e tivesse sido acolhido como tal, porque como legítimo ele não seria, de forma nenhuma, por N motivos, aí eu quero que você entenda uma coisa, talvez ele tivesse acomodado lá dentro da casa. Só que a rejeição ensinou a ele a sobreviver lá fora. Papai tá dizendo que a rejeição que você viveu te ensinou a sobreviver do lado de fora. Se você tivesse ficado do lado de dentro, talvez quando a guerra chegou, você não teria, sabe, a desenvoltura, a habilidade, a força para você vencer guerras que te honraram, que te exaltaram e que ainda trarão ainda mais vitórias para você neste lugar por causa das habilidades que você tem e teve que aprender a desenvolver. O que eu quero que você entenda é isso. Talvez se ele tivesse sido acolhido como um filho bastardo, onde eles olharam e falaram, nós sabemos que você não é filho legítimo, você não é o nosso irmão propriamente dito, mas como filho bastardo você é querido, é bem-vindo. Você tem um lugarzinho aqui, ó, onde você vai poder ocupar esse lugar de bastardo dentro da nossa casa. É seu, é todo seu, pode se acomodar aí. Talvez, quando a guerra chegou, que os irmãos dele se esconderam porque tinha um grande conforto ali dentro, talvez ele também estava todo encolhido lá, sabe, todo amedrontado, falando, eu não sei nem sobreviver do lado de fora, como que eu vou guerrear? Eu não sei nem como liderar, como que eu vou vencer? Porque com certeza essa foi a resposta dos seus irmãos para os anciãos sair do arraial, sair da cidade, ir para um lugar distante só para chamar ele de volta, é porque não tinha ninguém lá para se disponibilizar. Ninguém que realmente tivesse a capacidade e a habilidade que ele teve que aprender a desenvolver para sobreviver, porque ele era, rejeitado, ele era, esquecido, ele era não desejado, então ele teve que aprender a sobreviver onde ele estava. Então deixa eu falar aqui uma coisa. Tudo que ele passou só preparou ele para a melhor e maior honra da sua vida. Deixa eu falar aqui uma coisa. Tudo que você viveu, tudo que você passou só te preparou para coisas grandes. Tudo que você viveu, tudo que você passou só te preparou para coisas extraordinárias. Tudo que você viveu, tudo que você passou só te preparou para coisas fora do comum. Você tá entendendo? Coisas que outras pessoas não têm coragem. Coisas que outras pessoas se escondem, coisas que outras pessoas não têm a capacidade. Deus manda dizer, você teve que aprender a sobreviver, não é? Agora prepara o teu coração, porque as habilidades que você desenvolveu vão te levar para lugares que pouquíssimas pessoas conseguem chegar. Recebe aí, vai. Deus tá falando com você, não fica só para você essa palavra não. Essa palavra tão preciosa, essa palavra que nos faz romper em tantas áreas. Já deixa o teu like, envia a mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. O Jonathan colocou assim, Deus abençoe seu ministério, que você continue sendo canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por ser canal de bênção sobre a minha vida. Gente, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênçãos, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix, porque assim você prefere. Muito, muito, muito obrigada. Pra quem tá nas redes sociais que eu não consigo deixar fixo, talvez você chegou aqui agora, então deixa eu falar pra você não perder a oportunidade de lançar a sua semente, porque você sabe que quando a terra é boa, a semente prospera. É o m.natalialeandro@gmail.com. Lembra, não é obrigação e nem constrangimento. Você não é obrigado a nada, viu? Faça-se sentir de Deus. Não sentiu, nem faz. Continua dando glória a Deus aí comigo e buscando ao Senhor, porque você é muito bem-vindo aqui neste lugar, viu? Glórias a Deus, Janta, que Deus abençoe, que o Senhor seja contigo, prospere as obras das tuas mãos, que o Senhor mova na tua história de forma sobrenatural e haja na tua vida de forma surpreendente. Declaro prosperidade, declaro bênçãos sem medidas na sua vida. Glórias a Deus, queridos. Ele volta, mas ele não volta para o mesmo lugar, ele volta para um lugar melhor. Se eu falar uma coisa, as coisas não vão voltar a ser como eram, vão ser melhores. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero declarar, você que ouviu a palavra, sabe? Ouviu a palavra e entendeu que era para a tua vida, entendeu que Deus, querido, sabe uma coisa que eu acho perfeita na palavra? A mesma palavra dá vários direcionamentos.
para várias pessoas diferentes. O direcionamento que talvez eu recebi, você recebeu de uma forma diferente. A palavra que se aplicou e se encaixou perfeitamente na minha experiência de vida, que é completamente diferente da sua, se encaixa perfeitamente na sua experiência de vida e te dá estrutura para avançar. Então, eu amo essa palavra, porque ela é verdadeiramente alimento e sobrenaturalmente fortalece a nossa vida e mostra o quanto Deus nos conhece. Porque Deus fala a mesma palavra com tantas pessoas ao mesmo tempo, em experiências diferentes, com direcionamento diferente. Natália, o que é isso? É poder de Deus. Só Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. São características somente de Deus. Ninguém mais, ninguém, Natália, fulana, ninguém tem a onisciência, que é o saber de todas as coisas, a onipresença, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a onipotência, que é ter o poder de tudo, só Deus. E quando nós olhamos para essa palavra que chega a corações, sabe, se encaixando perfeitamente na vida de tantas pessoas que escutam, sabe o que é isso? É os atributos de Deus sendo manifestos através da sua palavra, só Ele. Só Ele, glórias a Deus. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Levanta aí a tua mão, vai. Qual é a área que você quer viver? Essa restituição, essa restauração que você quer viver, esta palavra de Deus na tua vida. Essa palavra onde você não é cauda, você é cabeça. Onde você volta, mas não para o mesmo lugar. Mas você volta, sabe? Para lugares maiores e melhores. Dentro do mesmo cenário, Deus sabe te honrar. Recebe a palavra. Glórias a Deus. A Crislaine colocou: missionária, mandei sementinha pra você, meu amor. Muito, muito, muito obrigada. Eu sempre digo isso, não existe semente pouca, tá? Semente é semente, sempre será semente, independente do tamanho dela. Então, muito obrigada. Eu quero profetizar que, independente do valor, o Senhor multiplica nas tuas mãos, prospera na tua vida, faz, sabe, uma colheita extraordinária. E muito obrigada por estar junto, viu? É mais do que qualquer outra coisa. Eu recebo como honra da sua vida para minha vida. E eu profetizo que Deus te honrará em porção multiplicada, viu? Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Glórias a Deus. Deixa eu declarar aqui, vai. Deixa eu profetizar sobre você. Declaro em nome do Senhor Jesus que é a área que você precisa viver esse milagre, a área que você precisa viver essa restituição, a área que você precisa viver essa transformação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que você, assim como aquele homem, passando por situações tão complicadas, onde tinha tudo para dar errado, mas Deus, no final das contas, cumpriu o seu propósito, sua promessa, cumpriu os seus planos sobre a vida dele. Eu quero declarar que por mais difícil que esteja, eu quero declarar que por mais contrário que seja, os planos e os propósitos de Deus na tua vida irão se cumprir. Deus, eu quero apresentar todos que estão aqui comigo. Eu não sei qual é a impossibilidade, mas eu quero declarar esse milagre, eu quero declarar essa vitória, eu quero declarar essa realização nesta vida. Agora, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero apresentar todos os meus intercessores, que Deus abençoe, Deus prospere, Deus multiplique na sua vida cada palavra e cada oração lançada sobre a minha. Quero apresentar todos os ofertantes, mantendedores dos nossos encontros, mantendedores desta obra. Declaro em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que todo mal contra as tuas finanças, todo mal contra aquilo que você faz, as obras das tuas mãos, está sendo quebrado. Deus te prosperará e te dará multiplicação onde quer que você chegar. Declare e profetizo vitória sobre a tua vida. Deus, eu quero lançar essa palavra sobre lares. Nenhum mal lançado ou projetado permanecerá de pé. Grande é o livramento dentro da casa. Libertação de vícios, libertação de laços. Em nome de Jesus, declaro que você testemunhará a vitória e o milagre que chegará na tua vida, dentro do teu lar. Você crê nessa palavra? Toma posse dessa honra de Deus para com a tua vida? Confirma com muita fé aí com teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por estar juntinho. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Gente, para quem tá nas redes sociais, que não é inscrito ainda no YouTube, Natália Leandro, tá aqui pela primeira vez, não deixa de me acompanhar na própria rede social que você tá me acompanhando, que tá me vendo aqui agora, me assistindo. Glória a Jesus. E não deixa de passar no YouTube, Natália Leandro, tá? Nosso encontro original é no nosso canal. Então, se você está aqui, não deixa de ir no YouTube. Vou ver quem tá vindo daqui pra cá.
tá bom? Que Papai do Céu abençoe muito. Quem tá aqui no YouTube, botãozinho de inscrever aqui embaixo, ó. Clica em cima, vai aparecer um sininho, clica nele, vai aparecer todas, clica em todas. Pronto! Agora você também faz parte da família YouTube Natália Leandro. Seja muito bem-vindo, tá bom? Que Deus abençoe, obrigada pela presença. Quem já é de casa, deixa aquele like, envia mensagem pra alguém, deixa Deus te usar. Juntos somos mais fortes. E até daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho estou de volta para dar glórias a Deus juntamente com você. Beijo no coração, fica na paz de Cristo. Amém.